E em uma visão ele viu que o homem chamado Ananias entrava e impunha suas mãos sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Você entendeu o que aconteceu aí? Ananias era o quê? Discípulo. Ananias era um discípulo. Ele sabia quem era Jesus. E quando Jesus falou com ele, não, ele não foi transformado, ele teve medo. Ele falou: Senhor, eu tenho ouvido o que esse homem tem feito. Ele tem perseguido, matado o cristão. E aqui ele tem mais autoridade que os outros lugares que ele já trabalhou. E o Senhor quer que eu vou lá falar com ele? Por que isso gerou medo nele? Por que provocou esse medo nele? Por que ele teve medo quando Cristo falou para ele o que ele tinha que fazer? Pode falar, não tenha medo não. Sim, lógico, qualquer um teria medo sobre essa situação, né? Porque ainda faltava essa transformação nele. Ou seja, a gente nunca vai ter a perfeição, mesmo sendo um discípulo ou servo de quem? Por isso a importância de uma constante transformação, para que a gente seja pessoas melhores, transformadas. Então não adianta você falar assim: eu vou ler a Bíblia que eu vou ser melhor que qualquer um. Não é para isso. Ele era discípulo, e quando Cristo falou, ele teve medo. O outro perseguia Cristo, mas quando ele ouviu a voz, ele falou: o que você quer que eu faça? Só peça. Ele não teve medo de nada. O que Cristo pedisse para ele, ele estava disposto a fazer. Ele não indagou em nenhum momento. Por quê? Porque ele se entregou por inteiro àquela transformação. E às vezes é o que mais acontece. Posso falar? Na maioria das vezes, quando a gente pega para ler a Bíblia, a gente fala assim: não, isso aqui não é para mim. Só isso aqui, Deus só falou isso aqui comigo. Isso aqui não foi para mim. E Deus fala no todo. Compreende? Aí ele continua dizendo assim: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é o quê? Por favor, quero que você se atente agora nisso aí que a gente vai ler, porque chegamos onde eu queria chegar. Ide pelo caminho, ou seja, faça o que eu estou mandando, porque ele é vaso, o quê? Escolhido por quem? Por mim, para levar o quê? Diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus escolheu Saulo para quê? Fala, gente. Para levar a história de Deus, não a dele. E a gente, quando está com Deus, quer que Deus leve a nossa, mude a nossa. E Deus não escolhe ninguém para levar a história dele, mas sim a história de quem? De Deus. Deus, quando ele transforma uma vida, não sei se você está pegando, Deus, quando ele transforma uma vida, é para que aquela vida leve a... Compreende? E às vezes a gente quer que Deus a nossa vida.
partir desse momento que Paulo foi transformado, não começa ali a história de Paulo. Começa a história do Deus de Paulo. Todos que olhavam para ele viam Deus de Paulo. A Bíblia não se retrata de Paulo, mas do Deus dele. Ele começa a falar do Deus dele. Ele conta a história do Deus dele, não a dele, mas a do Deus. Compreende? Sim ou não? Ele diz assim no 16: porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu. Ou seja, eu vou escrever a minha história através de quem? De Paulo. No caso ainda era Saulo. Deus falando para o discípulo: eu vou escrever a minha história através de Saulo. E hoje você está conhecendo Deus através? Então não se trata da história de Paulo, Saulo, mas sim de Deus. Isso é muito forte. Compreende? Mas o que fez com que Deus contasse a história dele através de Paulo? Vamos voltar um pouquinho? Quando Deus falou com ele, ele disse: o que ele disse? Não, ele não falou eis-me aqui. Eis-me aqui, quem falou foi o discípulo, Ananias, perdão. Ele falou: o que queres que eu faça? Ele se colocou à disposição de Cristo. Então, quando eu me coloco à disposição de Cristo, Cristo tem liberdade para escrever a história dele através. Eu nunca vi uma história de Deus pequena. Eu nunca vi uma história de Deus fracassada. Eu nunca vi uma história de Deus frustrada. Posso falar? Você não vai ficar chateado comigo? Por que às vezes a sua história está frustrada? Por que às vezes a sua história está fracassada? Porque você ainda não deu. Você ainda não se colocou à disposição para que Deus possa escrever a história. Fala, igreja. Dele através de você. Compreende? Olha Pedro. Pedro era excelente pescador, perito em mar. Pedro sabia tudo de mar. Tinha inúmeras embarcações que trabalhavam para ele. Especialista. Mas ele não sabia, ele não entendia de peixe. Ele foi pescar e não pegou? Alguém que era experiente no mar. E Cristo entendia do quê? Dos peixes. Criação dele. Ele sabia onde estavam os peixes. E quando ele pegou alguém que não entendia nada de pesca, mas conhecia os peixes, aquilo mexeu com ele. E ali começou a história de quem? De Deus, através de Pedro. Através de Pedro. Você começa a ver o que Pedro começou a fazer. Aprendendo com Cristo. Ou não é? E Pedro aprendeu numa tal profundidade que Cristo não conseguiu enxergar em mais ninguém condições de conduzir a igreja. E firmou Pedro como uma coluna da igreja. E Deus escreveu uma história tão grande através de Pedro, que a Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sombra dele curava. Tudo porque ele se disponibilizou para que Deus escrevesse a história dele através dele.
Quando Deus escreve a história dele através de você, tudo transforma. Porque não é a sua história, é a história de quem? De Deus. De Deus. O que eu quero que você entenda? Que você se coloque à disposição de Deus, para que Ele possa, através de você, escrever. Eu posso falar, Júlio? Ou você quer? Posso contar? Eu comecei um propósito, esse círculo de oração, sem forçar nada, coisa natural. E alguns estão comigo ali. E eu falei algo muito forte esses dias na madrugada. Eu falei assim: olha, esquece a sua vida, viva esse propósito pelo povo. Eu não falei nem da igreja, eu falei da terra, as pessoas que vivem na terra. Para de querer viver para si, faz para as pessoas. Quando você for, ora pelas pessoas, não peça mais nada para você, esquece a sua vida, olha para a vida dos outros, quantas pessoas estão sofrendo. E a gente começou a orar nesse propósito. Aí hoje o Júlio me procurou, falando para mim. Posso contar? Talvez eu não conte como você, mas vou contar o que você me passou. Ele falou, vou falar, pode? Ele não tem dinheiro para nada, né? Não foi isso que você falou? Ele não tem dinheiro para nada, não tinha condições nenhuma, e ele queria comprar uma casa. Ele falou para mim que hoje ele assinou o contrato da casa dele, mas ele não pediu para Deus a casa, ele pediu a Deus pelas pessoas. E Deus está escrevendo, ele se colocou à disposição de Deus, e Deus está escrevendo a história dele através do Júlio. Você entendeu a grandeza? O meu eu ainda não vou contar não, eu vou deixar para mostrar, tá? Eu tenho o meu também, e eu não pedi, e Deus fez algo impossível, que quando o cara olhou para mim, ele falou assim: olha, parabéns, é a primeira vez que isso acontece, eu nunca vi isso acontecer. É Deus. Mas você vai saber, daqui um dia você vai saber, tá? Então, é você se colocar à disposição de Deus. Vamos lá, vamos além, vamos mais um pouquinho além. Daniel, quem era Daniel? Aprendeu, um sábio que se colocou à disposição de Deus. E qual foi a história que Deus escreveu através de Daniel? Que mesmo em meio a leões, ele não seria tocado. Ele fez o leão jejuar, meu amigo. Você entende isso? Como um leão vai jejuar? Faminto. Imagina se vê uma carninha dessa aqui lá dentro já era, o leão vai falar assim: pronto, chegou o banquete. Não trouxeram nem entrada, já trouxe logo o prato principal, né? Mas os leões não comeram. Olha a história que Deus escreveu através de Daniel. José era só um garoto que andava com uma túnica colorida. Olha a história que Deus escreveu. Tudo porque ele se permitiu sonhar. Ele permitiu com que Deus fizesse ele sonhar. E olha a história que Deus escreveu através de José. Compreende? Governador do Egito. Mas ele só se tornou governador quando ele deixou de viver para entender o propósito. Você sabe, porque faz pouquinho tempo que a gente estudou aí, né? Vocês têm que estar craque, por favor, né? Ele deixou de viver o propósito dele para viver o de Deus. Ele se colocou à disposição de Deus para viver a história de Deus. Davi, quem era Davi? Pastor de ovelhas. Por que Davi era pastor de ovelhas? Porque ele não tinha músculos, era de pequena estatura, então ele não podia ocupar outra função na família. E naquela época todos os homens tinham que ter uma função na família. Os irmãos, então quando é forte, soldado, proteção da família, vai trabalhar
com outras coisas. Agora, a única função que sobrou. Então, não é porque o pai de Davi era mau, ruim, ou não considerava ele como filho. Não, porque ele não tinha qualidade para fazer outra função. Então, colocou ele lá. E lá, ele se dedicou de tal maneira, ele se empenhou de tal maneira naquilo que Deus, que o pai confiou nas mãos dele. Davi era ruivo, pequeno, desprovido, né, de funções maiores, não foi nem falado, eu não sei como que é a palavra, mencionado pelo pai diante do profeta. Mas Deus já tinha visto Davi lá, o empenho dele, se colocando à disposição daquelas. Então Deus olhou e falou assim: se ele faz isso por ovelhas, imagina o que ele vai fazer pelo meu povo. Samuel, vai lá, não olha a beleza, ele fala, depois você lê lá, eu não vou nem ler para não tomar muito tempo, onde eu pedi para você separar lá em 1 Samuel, depois você lê, tá? Depois você lê em casa. Então, ele fala lá em Samuel, não olha para a beleza, não olha para a força, não é nenhum desses. Mas Senhor, estão todos aqui. Perguntou para o pai de Davi: vem cá, todos os seus filhos estão aqui? Não, falta um, mas ele deve estar lá cuidando das ovelhas, assim. Manda chamar ele. Aí quando Deus, rapaz, isso é muito forte, até arrepia. Quando Deus escolheu Davi, quando Deus transformou a vida de Davi, ali começou a história de quem? De Deus através de Davi. Aí você vê que o Deus de Davi derrubou o gigante, o Deus de Davi desbaratou exércitos, o Deus de Davi dava toda a batalha, dava vitória para ele, o Deus de Davi entregou Israel nas mãos dele, o Deus de Davi entregou os amalequitas, os filisteus, o Deus de Davi em todo momento na história de Davi, Deus aparece. E hoje você está ouvindo de Deus através. Eu não sei se você está pegando a essência, mas Davi teve que se colocar à disposição. Compreende? Eu até anotei aqui. Eu anotei assim, ó, ele também pode se tornar o Deus da sua história, se você se disponibilizar para ele. Diferente do diabo, Deus não entra sem permissão. Deus não muda nada do lugar se você não autorizar. E é aí que está o difícil. Você viveu uma história que não é sua. Muitas das vezes você não vai entender. Muitas das vezes você vai passar por situações que você não estava preparado. Muitas das vezes você vai enfrentar situações maiores, que não é da sua magnitude, porque a história não é sua. Se a história fosse sua, a luta seria no seu nível. Mas como a história é de Deus, a luta é no nível de Deus. E às vezes a gente se disponibiliza para viver a história de Deus através de nós e reclama: Deus, por que eu estou passando por isso? Perde a cabeça, se desespera, tem medo. Igual Ananias, né? Ananias, que eu li aqui de Saulo, o discípulo, né? Igual ele não entendeu. Por quê? Por que ele teve medo então? Porque ele não entendeu que a história que ele estava vivendo não era. Então o nível que ele passaria não seria o nível dele, mas o nível de Deus. E quando eu vivo o nível de Deus, eu não preciso me preocupar, porque a história não é. Então eu descanso. Então com Cristo eu descanso, porque a história não é minha, a história é de Deus. E se a história é de Deus, a vitória é de Deus, a batalha é de Deus, as lutas são de Deus, o deserto é de Deus, as dificuldades são de Deus, e a vitória, as bênçãos, os milagres
e vai vir. Então não tem por que você perder a cabeça. Presta atenção, descansa. Posso falar? Você não vai ficar chateado? Você está ficando velho de tanta preocupação. Descansa, a história não é sua. A história, rapaz, isso me enche de alegria. Porque às vezes a gente passa situações, a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Da onde veio? Tá igual a música lá, né? Que tiro foi esse? Da onde veio, né? A gente não entende. Mas é quando você ouve uma palavra dessa, você entende que a história não é sua, é dele. Então se é dele, é o que eu falei ontem na oração, na madrugada, né? Quem estava comigo vai lembrar. Quem cuida da ferramenta é o dono. A ferramenta não se preocupa com ela, ela só serve ali no momento, sem se preocupar. Quem dá manutenção é o dono. Quando eu me coloco à disponibilidade de Deus, eu estou falando, Deus, eu sou sua ferramenta, o Senhor é meu dono, usa para o que tiver que usar, e Ele vai cuidar da ferramenta. E às vezes você está perdendo a cabeça, preocupado, poxa Deus, e agora o que eu vou fazer? Por isso que eu estou aprendendo muito, por isso que quando eu abro a minha boca para orar, ou profetizo, ou determino algo na vida de alguém, eu faço sem medo, porque quem vai escrever aquela história ali é Deus, e vai acontecer. O que eu tenho orado por você, vai acontecer, porque já saiu, já foi proferido, vai acontecer. Eu já estou vendo, viu? A senhora com os filhos, estou orando, a senhora vai estar com os filhos aqui, em nome de Jesus, estou orando, eu estou orando para testemunhos aqui grandes, pessoas curadas com câncer, eu estou orando, você vai ver, você vai ver. Você vai ver. E se você tem um problema, me dá o seu problema. Deixa eu orar por você. Porque Deus quer escrever uma história através de você. Deus quer escrever. Por isso, pode fechar a sua Bíblia. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Por isso que eu pedi para as pessoas que estão comigo no círculo de oração, inclusive se você quiser se dedicar a esse círculo de oração, é difícil. Sabe o que é isso? No outro dia você acorda prometido, cansado. Aí você tem que tomar aquele cafezão preto, sem açúcar, bravo, aquele que faz o cookie, né, se transformar, para ver se dá uma animada, porque senão, cansaço vem, não tem jeito. Mas poxa, entre aquele que está ali de madrugada orando e aquele que acorda 7 da manhã para orar, vai ter prioridade. Aquele que fez além. Então não olha para o seu cansaço, porque não é a sua história. A história é sua. Então eu pedi, até se você for depois pegar ali a sua agenda, eu coloquei lá um marca-página, pulando a primeira folha. Porque nessa primeira folha aqui você vai escrever o nome de pessoas que você vai orar por ela. Você vai servir aquele que vai escrever a sua história. Para de pensar um pouco em você. Comece a servir a Deus. Se dedica mais em servir a Deus. Para de se preocupar com a sua vida. Eu estou falando para você, descansa. Eu não sei se você ouviu o que eu falei. Eu estou dizendo a você, descansa. Viva a história dele na sua vida. Viva, eu quero que você viva. Amém? Então eu quero de vocês compromisso. Se você quiser meditar comigo, 2 da manhã eu estou lá. Se você quiser orar comigo, 3 da manhã eu estou lá. Não estou falando para você orar todo dia. Eu estou no propósito de todo dia, da semana orar. Sábado, domingo não, mas todo dia eu estou lá orando. Estou dedicado a isso. E isso tem me feito um bem. Tem acontecido coisas, vocês vão saber. Eu não vou falar agora, vocês vão saber. Coisas grandiosas, extraordinárias. Eu estou tendo experiências com Deus que eu não tive em 14 anos de ministério, porque eu deixei de viver a minha história.
para que Deus viva a história dele através de mim. Seja o vaso. Não foi que ele falou de Paulo? Esse vaso aí eu vou usar. Seja o vaso. Amém? Fique de pé. Graças a Deus. Me perdoa por ter estendido aí 4 minutos. São 9:05. Vou encerrar a reunião.